Porque nós somos boas, nós vamos fazer isso. É bondade pura. Dicas para a interpretação de texto. Use e abuse dessas dicas. A internet possibilitou uma espécie de revival de texto escrito. Todo mundo hoje se acha o rei da opinião e resolve postar textos comentando tudo. Ou então, o que é pior, é quando você lê superficialmente o texto de outra pessoa e resolve comentar. O que fez surgir uma categoria de idiotas que chama comentarista de portal, né? São aquelas pessoas que não importa a notícia que está lendo, sempre dá um jeito de enfiar a própria perspectiva nos comentários, ou seja, não acrescenta nada no texto. Dica número 1. Abandone seu ego. É uma dica quase budista. Abandone o seu ego. Para você poder opinar, primeiro você precisa ler o texto de coração aberto. Você precisa ler aquele texto inteiro. Você não pode ler o texto predisposto a discordar. Vou ler isso aqui para discordar. Não, você tem que ler e entender o texto. Essa é a primeira premissa. Não tem como. Primeiro você lê o texto. Eu acho que tem uma coisa que eu nem sei se tá aqui na nossa lista, que é: você tem que se ater pelo menos ao tema do texto. Pelo menos fale sobre o que o texto tá. Pelo menos comente o que o texto. Porque eu não aguento mais falar assim: dicas para interpretação de texto. Petralha, o que a minha posição política tem a ver com isso? Não, eu já cheguei ao extremo de ler um comentário do seguinte tipo. Era uma notícia que falava que pesquisadores tinham descoberto uma múmia de não sei quantos mil anos, sabe? No Alasca, sabe? Uma coisa bem nada a ver. E alguém comentando: esses pesquisadores, em vez de... Aí lá vem. Nem interpretação do texto era burrice. Em vez de gastar dinheiro com essas pesquisas com múmia, deveriam pesquisar um câncer. Pera, eu acho que tem a dica zerinho corta tudo. Tenha um cérebro. Porque sem um cérebro, você não consegue interpretar o texto. Depois que você conseguir fazer isso, você segue essas dicas. Pode ser útil para você. Isso vale não só para textos escritos, necessariamente, mas para vídeos também. Porque o buraco é tão embaixo, na verdade, que além de pedir para a pessoa ter um cérebro, tem que pedir para ler o texto, para além do título. Porque a gente vê, às vezes, as pessoas comentando o título. O título só. Nem abriu a página para ler o negócio. Dica número 2. A opinião você deixa para a segunda leitura do texto. Sim, você vai ter que reler o texto. Não dá para ler só uma vez. Leia o texto, releia o texto. Na segunda leitura do texto, você pode voltar um pouquinho para você mesmo e começar a esboçar a sua opinião. Isso leva à dica 3. É muito importante que você perceba qual o seu estado de espírito na hora de ler o texto. Porque se você estiver muito puto da vida, você pode ler as coisas com ironia onde não tem ironia. Ou se você estiver muito zen, você pode não ler a ironia onde tem ironia. Ironia é uma coisa muito difícil em texto escrito, porque não tem... os componentes extralinguísticos. Que são as... entonação, expressão facial e tal. Toda a prosódia da língua. Isso volta para a primeira dica, que é o seguinte: se você estiver predisposto a arrumar briga, se você está lendo aquele texto para tretar, assim, nada disso vale, você, por favor... Não, se você está lendo o texto para tretar, esquece, pula esse vídeo. Não precisa. Porque você não precisa nem ler o texto, vai lá e treta, escreve Petralha, pronto, treta. Escreve, seu coxinha, pronto, eu já estou tretando. Não... Acredite no que está escrito. Ou acredite no que o vídeo está dizendo. Acredite naquilo. Quando você escreve uma palavra, ela tem uma certa possibilidade. Sim, né? ela tem algumas possibilidades de significado, cada significante. Um texto, ele não está querendo dizer, o texto diz o que ele diz. É muito interessante quando você se atém ao que o texto diz, exatamente porque as palavras têm significados. Então, se um texto trata, por exemplo, uma coisa como ocupação ou como invasão, são sinais. É muito diferente a escolha de palavras. Você tem que levar em conta que o autor daquele texto escolheu aquelas palavras para se comunicar. Isso é bom, isso é ruim, porque a pessoa argumenta, não foi isso que eu quis dizer, você fala, sinto muito, meu filho, porque foi isso que você disse. Se você queria dizer outra coisa, escreva melhor. Escreva de outra forma.
é você olhar para um texto, para além do sentido explícito que está ali. É claro que existem sentidos que estão implícitos, mas ali é como se fosse uma cena de crime, do tipo CSI, sabe? Você é um CSI. Isso tornou a interpretação de texto muito interessante. Muito interessante. Da mesma forma que se você vai analisar uma cena de crime nesses seriados de TV, você não pode simplesmente olhar a cena e falar, ah, foi o mordomo. Para você poder apresentar aquilo na justiça, você precisa ter provas. Não bastam convicções? Não bastam convicções, precisa ter provas. Você não pode ter absoluta certeza que foi o mordomo se você não encontrar lá um fio de cabelo do mordomo, um pedaço de DNA do mordomo, uma unha, um cigarro fumado que é da mesma marca que o mordomo fuma. Da mesma maneira, você não pode dizer que um texto está dizendo uma coisa se você não for capaz de provar... De apontar no texto onde está dizendo. Exatamente. Você tem que provar o que você está dizendo com elementos do próprio texto. Não tem, eu senti um lance no texto. Não. Eu senti um lance em que linha você sentiu esse lance, querido? Quinta dica. Bons textos, eles têm uma lógica. Eles são construídos de uma certa forma. Então, evite fazer recortes no texto. Porque às vezes tem uma afirmação aqui que ela vai ser refutada logo a seguir. Então se você faz um recorte, você está fazendo uma cara feia. Não É isso? Não, tá. É dor mesmo. É. Não é que eu tô falando bosta. Tá não. bom. Então você não pode descontextualizar aquilo ali. Senão você faz meme de internet de tudo. Inclusive essa história que a gente brincou agora do temos convicções, mas não temos provas... Isso foi um caso de recorte indevido Sim. de duas falas diferentes. O sentido geral da coisa se mantém, mas esse foi um caso em que se você procurar na fala de um procurador e de outro, um fala que não tem provas e o outro fala que não tem convicções. Foi feita uma síntese aí de opiniões. Só para a gente ter a certeza de que mesmo em relação a assuntos com os quais a gente concorda, a gente também não pode perder de vista uma certa honestidade intelectual que a gente tem que ter na leitura para poder formar opiniões que sejam sustentadas legitimamente, né? Porque de coisas ilegítimas... Já basta o presidente. Quando você está vendo que frases que formam esse texto, é importante que você não extrapole os sentidos do texto. Que é vulgarmente conhecido como viajar na maionese. Entender coisas que não estão escritas lá, ou que você... reduza o sentido do texto. Ver somente esse trecho e descontextualizar do todo que está sendo dito. Né? Você viu a palavra Estado e já começa comunista. Esqueça por alguns instantes o autor do texto. Pensa que é uma pessoa que você gosta muito que escreveu aquilo. Desconsidere um pouco o autor. Porque às vezes quando a gente pensa muito, vou ler um texto do Reinaldo Azevedo. Aí já dá um bode, você já dá aquela preguiça, né? Então esquece, apaga o autor um pouco. No entanto, isso nos leva a dica 7. Compare esse texto com o seu repertório. Por isso que é importante ter um repertório. O que é repertório? Não é uma coisa de louco assim. Você está lendo um texto, às vezes você já leu outro autor falando sobre aquele tema, ou você já leu outros textos daquele autor, aí vale considerar aquele autor, porque aquele autor tem tal recorte de pensamento. Então é importante que você consiga cotejar este verbo maravilhoso que a Tati escreveu aqui e que eu sei o que é, graças a Deus. Cotejar o que você leu com outros textos parecidos, ou pela forma, pelo tema, ou pelo autor. Ou textos divergentes. Textos que falem sobre outra perspectiva disso. Caso depois disso tudo você resolva ainda fazer um comentário sobre o texto, comente sobre o que está escrito no texto. Não comente sobre quem é a pessoa. Esse é o tal argumento ad hominem, que você, em vez de falar sobre o texto, fala sobre a pessoa. Deslegitima a pessoa para não ter que falar do texto. Quando você faz esse exercício todo, talvez você chegue à conclusão que nem todo mundo diz bosta o tempo todo, a não ser o bonequinho falar bosta. Vou me arrepender de dizer essa frase, porque algumas pessoas dizem bosta o tempo todo. Mas tem gente aí que tá escrevendo e tem coisas pontuais que dá pra você pensar, falar, isso aqui faz sentido no que essa pessoa tá falando. A gente tem que tomar cuidado, porque nesse tempo muito polarizado, a tendência da gente é colocar tudo no mesmo saco. Fica uma argumentação que não é argumentação. É simplesmente um bate-boca que não é produtivo para ninguém e que só indica aquele meme que eu acho ótimo, né? Falta amor em SP, mas falta interpretação de texto.
E daí você vai falar assim, nossa, mas eu vou ter que fazer tudo isso só pra comentar no Facebook. Quem sabe a gente não torna o Facebook um lugar habitável, produtivo, bom, porque amável, inteligente. Acho que essa é uma boa, né? Porque do jeito que tá difícil. Nossa Senhora, tá difícil. Tem outra dica fundamental. Quando você terminar de escrever, leia o seu comentário em voz alta e veja se isso faz sentido ser dito naquele momento. Tipo, posso, devo, tenho condições nesse momento? Que tal? Fundamental. Presta atenção nos comentários que você vai fazer nesse vídeo, né? Ó só esse vídeo. Se alguém chamar a gente de petralha nesse vídeo... Claro que vão chamar a gente de petralha. Só tô me conformando, só quero dinheiro. Petralha. Petralha.